Olá, pessoal! Espero que esteja tudo bem com vocês aí onde vocês estão. Eu sou a Gislene, esse aqui é o Coffee and Work, como vocês sabem, e hoje a gente está aqui para fazer uma reflexão sobre uma atividade que não é tão trivial, muitas vezes ela não é tão acessível para muitos de nós, para mim mesmo não era, e que foi utilizada como anedota ou como metáfora nos estudos das organizações por muito tempo, especialmente para pensar na atividade de liderança. Mas aqui a gente, como sempre, quer dar uma desvirtuada dessa leitura e trazer ela mais para o nosso cotidiano de outras formas. Então, hoje a gente vai falar sobre essa atividade de trabalho numa orquestra. Então, se você ficou curioso sobre essa reflexão, vem com a gente, porque acho que você vai gostar, hein? Então, conforme a gente anunciou, hoje o tema pode parecer um pouco estranho, né? Mas eu vou trazer um pouquinho do contexto para explicar para vocês a origem dessas reflexões e por que eu acho que é interessante a gente partilhá-las por aqui. Mas antes disso, eu já quero agradecer porque vocês estão aqui conosco, porque vocês nos ajudam a crescer e porque vocês acreditam no nosso trabalho aqui no Coffee and Work. Sem esse apoio de vocês, com certeza, conduzir as atividades aqui seria muito mais difícil. Então, muito obrigada por cada comentário, cada mensagem que vocês nos enviam nas nossas redes. Isso faz total diferença no nosso dia a dia, na nossa vida e no nosso trabalho. Então, muito obrigada mesmo. Mas depois desse pedido aqui, desse agradecimento, vamos lá para o nosso, então, foco do vídeo. A música tem uma linguagem ali, ela é uma forma de linguagem que fala com a gente independente do nosso conhecimento. Eu não sou uma pessoa que entende de música, mas eu adoro música, faz total diferença no meu cotidiano. E aqui, na cidade do Porto, existe uma orquestra, muitas cidades no Brasil também tem. A cidade onde eu morava, casualmente, tem uma orquestra, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de assistir. Por N motivos, talvez até por própria ignorância mesmo, e é importante admitir isso. Mas enfim, aqui tenho acesso todos os domingos, a orquestra da cidade faz um concerto no horário do meio-dia, e o valor é bem acessível, então, e ainda tem vários descontos para quem é estudante, para quem tem até 30 anos, para quem tem mais de 60 anos, tem, enfim, uma infinidade de possibilidades ainda de conseguir acessar. E a sala é nesse lugar que se chama Casa da Música, que foi um espaço concebido e construído para trazer esse tipo de atividade musical. Então tem uma acústica diferenciada, enfim, como alguns teatros, e isso está ali acessível a todos nós. Bom, feito este contexto, compramos lá o ingresso, fomos então assistir a essa apresentação dessa orquestra. E aí foi a primeira vez que eu adentrei em qualquer tipo de espetáculo e a orquestra já estava posicionada, não todos os membros, mas alguns deles. E aí eles estavam fazendo aquela preparação antes da apresentação, sabe, aqueles ajustes finais, aqueles últimos acordes, aqueles últimos ensaios, de 2 em 2 ou individualmente. Eles estavam lá passando, cada um tocando uma música diferente, ou um arranjo diferente, ou uma sequência diferente. E foi a primeira vez mesmo que eu vi esse tipo de movimento assim disponível. Talvez seja uma prática comum, mas dentro do meu contexto foi a primeira vez e me deixou assim super surpresa. E aí, como levou assim uns 10 minutinhos até começar, eu fiquei observando muito aquele pessoal ali, os músicos todos ali. E aí, eu fiquei pensando, isso é uma estratégia da orquestra para a gente entender um pouco do que é ser músico, né? Do que é fazer parte de uma orquestra. E aí foi que eu comecei a pensar, nossa, tá cada um tocando uma coisa, como é que daqui a pouco todo mundo consegue se entender? Aí eu lembrei da tal da metáfora, né? Entra o maestro e faz o milagre acontecer. Mas aí, eu continuei observando e refletindo sobre essa atividade que eu via acontecendo ali dos músicos.
E aí eu comecei a prestar atenção nas duplas, né? As pessoas estavam em duplas, organizando, ensaiando, passando, como numa orquestra as pessoas ficam sempre próximas de acordo com o tipo de instrumento ou de posição que elas tocam. Eu fiquei observando aquilo ali e eu achei super interessante. Isso está à disposição porque levou a uma reflexão de que ali, na verdade, muito mais do que estarem aguardando ou tocando ou precisarem de alguém, é aquele momento em que eles estão fazendo um último esforço individual para lembrar como é que funciona, para lembrar como é que toca, para ensaiar um jeito diferente de fazer as coisas, entende? Essa atividade que estava acontecendo ali, ela não estava desorganizada. Ela estava simplesmente sendo vivida de maneira particular, porque naquele momento era assim. Então, se a gente leva essa experiência, essa situação para o nosso cotidiano, muitas vezes a gente é também assim. A gente vai lá na nossa mesinha, no escritório, a gente vai no nosso lugar, numa linha para trabalhar, a gente vai no mercado, a gente está ali sozinho, muitas vezes em preparação para algo que é o resultado que se espera. Mas a atividade está acontecendo ali. Então, aquele olhar, aquela troca que está acontecendo entre os membros, é como o nosso olhar e a nossa troca com os colegas. Tudo isso faz parte dessa atividade de trabalho e vai sim implicar o resultado depois. Não porque existe um líder que nos coordena e que diga pra gente o que tem que ser feito. Isso é algo que a gente vem escutando muito, mas em conversa com o professor Gibson Burrell, que é um teórico super conhecido e renomado dentro dos estudos das organizações, eu fiquei pensando muito sobre essa noção de liderança, porque ele comentou: quem disse que a gente precisa de liderança? Ele fez essa pergunta: quem disse que a gente precisa de liderança? E realmente, nos dizem que a gente precisa de liderança. Mas se a gente para olhar um pouco o nosso caminho, a gente precisa. A gente precisa de relações com o outro para se construir, para se reconhecer, para se desenvolver. Nós somos seres sociais, a gente precisa do outro. Mas será que a gente precisa estar numa posição em que o outro nos lidera, nos puxa, nesse sentido que a ideia de liderança, esse conceito vem se desenvolvendo há tanto tempo? Então essa ideia de que nós precisamos de alguém para organizar e a coisa acontecer. E ali, observando aquela orquestra, tudo isso fez sentido. Na verdade, quando eles estão passando o som, eles estão fazendo esse esforço individual como cada um de nós faz. E aí quando começa o concerto, né? Quando o violinista principal ali, o que assume naquela posição o papel de representante da orquestra, levanta. E aí tem os rituais, né? Todos nós temos rituais no trabalho, a orquestra no seu concerto também tem esse ritual, né? E eu não tô aqui para questionar os rituais, eu estou tentando observar a atividade, né? Então, o prescrito que existe ali é que ele tem que levantar para o maestro entrar e todo mundo também levantar para receber o maestro, todo mundo bater palma. Então, entende? São uma série de tarefas que nós todos temos que seguir, porque o protocolo é assim que acontece. Mas, claro que dentro da orquestra todo mundo levantou, mas pode acontecer de alguém não levantar, pode ser que as palmas não venham, tem várias coisas que podem acontecer. Ainda assim, existe um script ali para a coisa acontecer. O grande ponto é, entrou o cara, eles começaram o processo de tocar as peças todas que eles foram tocar. E aí eu comecei a olhar, né? Na verdade, esse processo da orquestra, muito mais do que alguém esperar a batuta do maestro orientar o que eles têm que fazer, é simplesmente cada um tendo uma atividade completamente distinta, com responsabilidades completamente diferentes, pondo as coisas em conjunto. Não é o maestro que vai garantir que um violinista seja um bom violinista. Não é o maestro que vai garantir um flautista. O trabalho de cada um, o esforço de cada um é o que vai fazer essa diferença. Isso vale também para o tocar no coletivo. Não é o maestro que garante a unidade.
O maestro tem um papel, o potencial de, na interação, no olhar, fazer com que cada um, quando ele faz isso, se lembre, se reconheça como ator nesse processo. É isso que ele está fazendo. Talvez aí se justifique a gente olhar o maestro como líder. Mas não porque existe uma hierarquia, uma posição verticalizada. E sim porque o trabalho dele, a atividade dele ali é lembrar para cada um daqueles músicos de que eles são capazes de tocar todos juntos. Então, na hierarquia, a gente não tem essa visão. É muito mais uma ideia de que o maestro está ali para definir a posição de cada um. Ou quando cada um deve tocar. Quando todo mundo tem escrito ali a sequência de notas e tudo mais. A atividade do maestro é diferente, mas ela não é melhor. Ela não é hierarquicamente mais relevante. Ela é diferente. E isso serve para a gente pensar as nossas organizações, as nossas estruturas de trabalho, porque a gente está acostumado a olhar tudo com hierarquia, a precisar de alguém que diga o que tem que ser feito. E se a gente olha a atividade da orquestra, a gente se dá conta que não é bem assim. Ou outras atividades musicais. Todos os profissionais envolvidos ali têm que estar envolvidos pela sua atividade, têm que estar nesse encontro para que a coisa aconteça. Não tem uma pessoa que vai garantir que o outro faça ou que o outro seja se não houver essa interação, esse olhar nosso, essa nossa forma de vinculação com a nossa atividade. Então, a relação, quando a gente deixa de olhar de maneira hierarquizada e passa a olhar como relações entre pessoas, a gente passa a entender esse vínculo do maestro com os músicos, do gerente com as outras pessoas, não numa posição de que o gerente assume a responsabilidade pelo erro, ou o gerente é a pessoa que tem que resolver os problemas, o gerente tem que ganhar mais. Né? Existe um modelo de organização que surgiu há um tempo atrás e que é super complexo, porque justamente ele confronta isso. Ele quer que exista uma certa paridade entre as pessoas. Só que para que isso possa acontecer, exige-se maturidade da equipe. As pessoas precisam entender isso. E aí, por que tudo isso tem relevância no nosso cotidiano? Cada vez mais a gente fala que as máquinas estão ficando mais inteligentes, estão tendo mais potencial de fazer coisas que algumas pessoas fazem. Se a gente mantiver esse olhar de liderança em que alguém precisa nos dizer o que tem que ser feito e que a gente passa a total descolação com o nosso trabalho, porque alguém vai lá e garante que a coisa aconteça porque tem que entregar o sapato daquele jeito, se a gente continuar se desvinculando cada vez mais dessas relações humanas, do nosso olhar com o nosso trabalho, se a gente continuar fazendo essa descolação, porque ela já existe, ela já faz parte da nossa cultura, essa ideia, se a gente continuar olhando para as coisas assim, realmente é fácil a gente se convencer de que daqui a um tempo as máquinas estão tomando o nosso lugar. Mas será que a gente precisa ser dessa maneira? Se cada um de nós começa a pensar um pouco mais sobre como são essas relações e como se dá a nossa atuação nisso tudo, sem esperar que alguém tome a frente, pode ser que a gente tenha respostas diferentes. Pode ser que a gente pense melhor como usa o celular, como usa as redes sociais, como usa qualquer outro equipamento que a gente tem. Hoje nós ainda não temos acesso a robôs super ultra power envolvidos nas atividades da casa, mas a gente pode vir a ter. E aí, qual vai ser a nossa relação? E aqui a gente tem que cuidar um pouco com os filmes de ficção, que podem nos levar a ter um olhar um pouco extremado das coisas. O filme de ficção serve pra gente acender a luz vermelha, sabe? Olha, isso pode um dia acontecer? Até pode. O que eu posso fazer? Eu posso fazer para que isso não aconteça. Eu não estou desenvolvendo a tecnologia, mas eu vou usar. Está sendo feita para eu usar. Então, se cada um de nós pensa nesse uso, nessa apropriação, a gente começa a instigar quem está produzindo a fazer diferente. Espero que essa reflexão da atividade que começou lá em entender como é que a atividade do músico na orquestra pode levar a gente a pensar sobre a nossa atividade, não de uma maneira hierárquica, mas numa interdependência, numa conexão, numa necessidade da relação com o outro,
para a gente se constituir e sim atuar de maneira diferente, responsável, responsiva, ou seja, esperando e constituindo relações com os outros, a gente pode sim construir situações diferentes. Não estou dizendo que vai ser fácil, nem que é fácil, mas a gente precisa fazer o esforço. Aí a gente chama a ergologia de novo e vamos lá para o esforço intelectual. Espero que essa reflexão faça sentido para você. Conta aqui nos comentários o que você pensa sobre tudo isso, se você acha que é algo que é viável ou que está muito fora. E a gente vai mantendo o diálogo para próximos vídeos. Fiquem bem por aí, gente, e a gente se fala.